Boa noite, meus irmãos, que a graça de Cristo seja conosco. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu fico relutando para colocar óculos, mas depois da cirurgia parece que ficou embaçado um pouquinho. E eu acho que ainda estou em fase de adaptação. Então, para perto, preciso desse recurso que eu tento não usar. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Inicialmente vamos ler do verso 1 ao verso 9. Obrigado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 9. Diz a Bíblia para nós: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Fiquemos aqui por enquanto, irmãos. Esse capítulo 15 é muito rico, né? A Bíblia é toda rica, né? Mas nesse particular, né? Nesse momento, dessa noite, nos voltemos para a riqueza desse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo aborda essa doutrina tão importante, juntamente com ela, outras doutrinas ele vai abordar, né? Mas a doutrina, né, da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, o ensino a respeito da entrega do Senhor Jesus por cada um de nós. E é um capítulo longo, de forma que ele vai estar, né, dando uma mensagem, transmitindo, né, mandando uma carta com essa mensagem doutrinária para, obrigado, meu querido irmão, para o esclarecimento adequado da igreja de Corinto. E então ele inicia, lembrando aos leitores o evangelho que ele lhes havia proclamado, conforme nós lemos aqui, meus irmãos. Ele resume seu conteúdo mencionando o nascimento, a morte, o sepultamento, a ressurreição e os aparecimentos de Cristo. Ele observa que ele lhes entregou este evangelho que está em harmonia com as Escrituras. Enumera as ocasiões do aparecimento de Jesus a Pedro, aos 12, aos 500 irmãos, a Tiago e ao próprio Paulo, como ele afirma. Do 1 ao 7, nós temos esse relato tão importante para a igreja que vive, né, uma inquietação naquele momento por parte de alguns que
questionam a respeito dessa doutrina, desse ensino da ressurreição. Em segundo lugar, também ele vai abordar, como nós vemos na sequência, que alguns coríntios questionavam a doutrina da ressurreição. Paulo iguala a ressurreição dos mortos àquela de Cristo. Ou seja, ele vai afirmar que da mesma forma que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós também vamos ressuscitar. E afirma que, se um desses dois não é verdadeiro, o outro também não é. Se Cristo não ressuscitou, então a pregação dos apóstolos é inútil, e também a fé dos coríntios. E eles, os coríntios, estão em seus pecados e são dignos de pena, como ele afirma, do verso 12 ao verso 19. Ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Assim ele vai dando sequência no ensino a respeito desse fundamento da fé cristã, porque a ressurreição de Cristo é a fundamentação para a nossa fé, para a nossa esperança. Em Cristo nós estamos assegurados. E para nós é algo bastante pacífico, para nós, para o nosso entendimento. Mas nem sempre foi assim. E é possível, que ainda haja dúvida em algumas pessoas. Terceira afirmativa que Paulo vai fazer ele vai então com muita convicção, proclamar, como ele fala, a ressurreição de Cristo. Ele observa que a morte veio por meio de Adão, mas a vida veio por meio de Cristo. Paulo revela a ressurreição em dois estágios. Primeiro Cristo, depois aqueles que pertencem a ele. Então vem o fim, quando Cristo entregará o reino a Deus, o Pai. Todos os seus inimigos serão destruídos, incluindo a morte, que ele coloca como o último inimigo a ser vencido. Quando o Filho tiver entregue tudo ao Pai, então ele próprio estará sujeito a Deus, para que Deus seja tudo em todos. E aí, em outro bloco de texto, nós vamos encontrar essa grandiosa verdade que nós estamos nesta noite recordando, e ao mesmo tempo também reafirmando a nossa esperança, Diz então a partir do verso 20, agora ele vai afirmar categoricamente: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Eu só abro um parênteses aqui, porque Paulo, quando ele afirma que Jesus foi feito as primícias dos que dormem, ele vai lá no Antigo Testamento, em Levítico, e ele observa a ordenança que Deus dá e a prática do povo em trazer o primeiro molho dos grãos e da colheita para ser oferecido a Deus. E depois eles estão entendendo
que toda aquela plantação, ou seja, agora depois, no final da festa, eles vão oferecer os frutos colhidos, porque já passa o tempo, então, da colheita, os 50 dias, e eles vão agora oferecer os grãos colhidos. Ou seja, eles oferecem, em primeiro lugar, o primeiro molho colhido, e depois eles oferecem o quê? Consequentemente, toda a colheita consagrada ao Senhor, porque tudo vem de Deus. Então, quando Paulo afirma que Cristo é a primícia, as primícias, é que ele foi o primeiro, e, consequentemente, toda a lavoura dele está oferecida ao Senhor, resgatada para o Senhor, é do Senhor. E quem é a colheita do Senhor? Nós, a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Então ele vai fazer essa conexão tão importante para que, os seus leitores também, que conheciam o Antigo Testamento, pudessem sintonizar melhor e ajudar a igreja a esclarecer essas verdades para aqueles que estavam duvidosos, questionando. Porque assim, verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, amém? E assim, então, haverá plena harmonia dentro do plano estabelecido pelo Senhor, pelo nosso Deus. Ainda há outro passo que Paulo dá nesse esclarecimento. Ele vai, a partir do verso 29, ele conclui esta abordagem e faz perguntas a respeito do batismo em benefício dos mortos e o sacrifício que ele fez lutando com animais selvagens em Éfeso. E sabemos que em Éfeso ele lutou muito com líderes rebeldes e com alguns opositores, como Demétrio e outros, que lucravam com a venda de peças e imagens da deusa Diana, daquele templo. E Paulo, então, ele teve muita luta naquela situação ali em Éfeso. Mas ele aborda aqui também, no verso 29 e 34, que ele luta com feras, Ele coloca como feras. Nós não temos uma ideia clara, uma ideia precisa, e também
os grandes teólogos e comentaristas ainda também não chegaram a uma conclusão 100%. De que se essas feras eram feras mesmo selvagens, como os cristãos lutaram no Coliseu e em outros lugares também, quando perseguidos, ou se eram feras humanas, ou humanos feras, né? De forma que é interessante que ele vai colocar, né, desta forma, falando da sua batalha, né, em relação a testemunhar, né, da graça de Deus para a pregação do Evangelho, né? E ele vai então colocar assim: doutra maneira, a partir do verso 29, doutra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Mais uma pergunta. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor. E ele diz: se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vosso. Então ele vai, mais uma vez, questionar, afirmar e defender, né, a sua boa tese em relação à verdade da ressurreição. Em relação a esse versículo intrigante que nós temos aqui, do batismo no lugar dos mortos, né? Também o Dr. Kirsten, que é um PhD e um autor do comentário de todo o Novo Testamento, se bem que ele, antes de terminar a sua obra, ele falece e um outro teólogo dá andamento, mas é um dos comentários muito bons da editora cristã, se não me engano, de São Paulo. É um comentarista exegeta, um dos comentaristas bons. Dr. Virbes é outro, né? Quem gosta de ler, de comentários, pode adquirir e vai ficar bem servido, né? Ele coloca no seu comentário a respeito desse capítulo que, para ele, com todo o estudo feito dele, de outros e as diversas conjecturas, para ele continua a ser ainda um enigma. Então é melhor respeitar, né? Porém, nós temos informações de que no 3º século, Tertuliano, um dos pais da igreja, ele afirma que, faz um comentário desse versículo, nessa carta de Paulo, no capítulo 15, e nesse verso, que é o 29, dizendo que Paulo era totalmente contra a prática de batismo em lugar de mortos. 100 anos depois, vem um outro pai da igreja chamado Crisóstomo. E aí, então, ele vai
informar que dissidentes do marcionistas, né, dissidentes marcionistas, né? Marcionistas eram aqueles que seguiam a Marcião. Eles estavam batizando pessoas que morriam repentinamente sem ter passado pelo batismo. Ou seja, pessoas que simpatizaram ou declararam a fé cristã, mas não deu tempo de ser batizado, então morreu. E logo então, depois de morto, eles então batizavam a pessoa rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Se no quarto século alguns cometeram esse equívoco, possivelmente no tempo de Paulo, alguns estavam também fazendo algo parecido. Porque alguns outros informam que pessoas que simpatizavam apenas com a fé cristã pediam o batismo em nome de uma pessoa muito conhecida e muito crente da família ou próximo. Então, essa pessoa achava que, uma vez que aquela pessoa foi um santo, como nós temos muitos, né? E nós somos também, graças a Deus por isso, né? Então, como tinha um santo, ele gostava muito, ele pedia que fosse batizado no lugar daquele, uma vez que aquela pessoa tinha morrido. Daí, então, irmãos, o que nós concluímos? Para que a Bíblia traga isso para nós. Que Paulo, então, faz essa declaração do verso 29. De outra maneira, né, ele está aqui, Paulo está trabalhando na mente deles, de que a ressurreição é uma realidade, é uma verdade absoluta, inegável. Ele enumera as testemunhas de todo esse processo. Nós temos os evangelhos, nós temos o Antigo Testamento, e nós temos o cumprimento no Novo Testamento na pessoa de Jesus, e de tudo o que aconteceu, como nós encontramos no início da carta, do capítulo, né? Quem Jesus apareceu depois de ressuscitado. Observe, então, que Paulo está trabalhando isto, afirmando a verdade, e ele, então, aborda o porquê, então, que alguns ainda estavam equivocados, estavam duvidosos, e ainda estavam errando, né? E daí então ele vai dar essa palavra, né? De forma que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Então a igreja, os coríntios não deveriam sentir-se perturbados, não podiam entrar naquela onda, eles não podiam deixar o caminho, a verdade, a postura que a igreja precisa ter de seguir adiante, em frente, pregando a verdade de Deus, que é Jesus Cristo. O poder de Deus, que é o Evangelho. E não ficar embaraçado com os duvidosos, os descrentes.
Assim, então, ele vai abordar, né, essa confusão, a confusão de que alguém ainda pode ter, porque parece que esses leitores, né, ou esse público que Paulo está tentando atingir, eles estavam ligando também a salvação, a questão da salvação ao batismo. Então tinha que batizar de qualquer jeito, para que a pessoa escapasse da perdição. E não é assim a fé cristã, não é? Até mesmo porque o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus para aqueles que creem, para aqueles que recebem a Cristo Jesus como Salvador. O batismo é para o salvo, não é para quem vai ser salvo. O batismo é para aquele que já é salvo, aquele que já tem plena convicção da sua salvação. Muito bem, irmãos. Paulo, então, vai chamar de volta, né, ao pensamento correto e vai insistir para que eles, né, tenham esse cuidado, como nós vimos aqui no verso. Também, Paulo agora aborda outro aspecto importante desse capítulo 15 para a nossa vida, para a nossa fé cristã. E com vários exemplos tirados do mundo natural, Paulo explica o meio e modo da ressurreição dos mortos. Então agora ele vence essa parte da ressurreição. E eu espero que todos nós estejamos bem tranquilos e em paz em relação à ressurreição. Amém, irmãos? E vamos tentar finalizar quando ele aborda aqui, usando vários exemplos, a explicar sobre a ressurreição dos mortos, que é também outra inquietação. É outra inquietação pacífica, podemos dizer para nós, para os crentes, não é? Mas é uma inquietação. Porque nós estamos vivendo e gostamos de viver, e é bom viver. E temos a garantia da vida eterna. Mas a vida não é fácil. E nós precisamos, então, lidar, aprender a lidar, ter o equilíbrio adequado, pedir a Deus o equilíbrio adequado para lidar com essa vida que não é fácil, mas que é boa, que é agradável. Com Deus. A respeito da ressurreição dos mortos, ele escreve sobre sementes e plantas, carne de animais, aves e peixes. Ele escreve também sobre o esplendor do sol, da lua e das estrelas. Ele ensina que os mortos ressurgirão com o corpo que tinham na terra, mas que esses corpos serão imperecíveis em glória, como seres espirituais. Paulo revela que assim como Adão passou seu corpo terreno para os seus descendentes, assim Cristo está passando o seu corpo celestial aos crentes. Do verso 35 em diante, então, nós temos essa narrativa, irmãos. 35 em diante, diz aqui para nós a palavra. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra a carne dos animais, e outra é a dos peixes, e outra é a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia,
ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Assim, irmãos, Paulo esclarece de uma forma muito especial, para que todos nós possamos entender, para que os coríntios pudessem entender, de que assim como Cristo ressuscitou, nós também, na ordem certa, vamos ressuscitar. Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, com o seu corpo glorificado. Assim também nós vamos morrer um dia. Ou, se Cristo voltar, nós seremos transformados, como diz a palavra, imediatamente. E esse nosso corpo, ele será glorificado. Ou seja, nós vamos ter o nosso corpo de volta. A nossa mente não consegue alcançar isso. Mas a Bíblia vai dizer isso para nós. O nosso corpo vai voltar para nós. Ele vai para a tumba, ele vai ser desfeito, vai entrar em decomposição, vai acabar tudo, mas depois nós vamos ter ele de volta. É isso que Paulo está dizendo. É essa verdade louca para entendimento humano. Tá, irmãos? Então, trate bem o seu corpo. Tá? Em consideração a esse aspecto, trate bem. Não importa a idade, mas trate bem dele. Porque um dia você vai ter de volta. É a Bíblia que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. E assim que foi com Jesus. Ele é a primícia. Ele é a primícia. Da mesma forma, a Bíblia determina isso com muita propriedade. Então fiquemos com a Bíblia. Não sabemos, não temos como entender isso. Mas nós cremos e sabemos que o nosso Deus é todo poderoso. Para trazer à existência o quê? O que não existe. Na carta aos Romanos, está lá no capítulo 4, ele vai dizer, ele trouxe à existência o que não existia. Ele pode trazer. Assim, então, lembremos desse aspecto verdadeiro, para que nenhuma doutrina falsa permeie o nosso entendimento, nosso coração. Andando para o final, irmãos, Paulo declara que na volta de Cristo, a transformação dos crentes ocorrerá num lampejo, ou seja, imediatamente, com o ressoar da última trombeta. Então os mortos voltarão à vida e aqueles que estão em Cristo serão mudados, transformados. Serão imperecíveis e imortais. Finalizando, Paulo dá graças a Deus pela vitória por meio de Jesus Cristo. E exorta, os seus leitores com uma exortação muito especial, que eu deixo aqui no final. Mas diz então a Bíblia, para a gente finalizar, ele diz aqui para nós, verso 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Deus seja louvado, que você possa estar cada dia entendendo melhor, e eu também, a palavra do Senhor, e cumprindo conforme o seu mandamento. Que Deus abençoe a todos nós e que você possa estar, se ainda tinha dúvida, entregue a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, para a glória de Deus, para a sua felicidade. Tenha a ficha aí no banco, preencha a ficha, minha maior decisão, faça conforme a Lorena fez e as suas filhas, e cada um dos irmãos tem feito. Amém? Fique à vontade.